O primeiro semestre de 2025, de novo marcado pelo enorme protagonismo da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. E o nosso convidado de hoje é Edson Vasconcelos, presidente da entidade. Presidente, bom dia, bem-vindo. Prazer tê-lo de novo aqui no nosso CBN Entrevista, hein? Bom dia, Gelson. É um prazer estar aqui com vocês na CBN. Presidente, a FIEP foi bastante crítica em relação ao aumento do IOF, ah, liderou protestos em relação a essa decisão do governo e nós fomos surpreendidos, ou quero ouvir se isso está na conta de surpresa, da posição do Senado e da Câmara, que derrubou um decreto presidencial, o que não acontecia há mais de 30 anos no Brasil. Como é que o senhor e a FIEP receberam essa decisão do Congresso em relação à polêmica do IOF? Primeiro, nós entendíamos que o Congresso também percebia um certo excesso do governo federal sobre essa crescente do aumento de tributos. Então, lá atrás, na transição do governo, quando tiraram o teto de gastos, negociaram o arcabouço fiscal, buscando talvez dar um pouco de envergadura no governo que se iniciava, era um sinal de crédito à possibilidade de um governo que se iniciava. E aquilo veio ao longo do tempo se mostrando que não era necessariamente aquilo que eles prometiam. Não cumpriam um teto de gasto, não cumpriam um arcabouço fiscal, desculpe, e também não conseguiam equalizar as contas. E o ano passado, quando se esperava a equalização da expansão fiscal, mostrando um sinal de organização das contas públicas, se começou uma ruptura nas narrativas. Quando eles trazem, em vez de uma organização do teto do arcabouço fiscal, eles trazem uma proposta de reequilíbrio do imposto de renda da pessoa física em cima, novamente, de buscar novas receitas tributárias. E isso criou um mal-estar muito grande. Esse ano, na verdade, não é um ato, como você coloca, de surpresa, é ato já construído. Nós entendemos que chegou no limite do relacionamento, inclusive colocando em risco a governabilidade do Executivo. Vamos pegar de novo o gancho do IOF. Por que esse aumento é tão nocivo para a economia, presidente? Traduz para a gente. Primeiro que quem paga é o consumidor, Tá. né? Nós temos já uma dificuldade muito grande quando se fala de crédito. Quando você busca o crédito e você tem um adicional de crédito na entrada dele, que é o IOF, ele é mais danoso ainda. Agora, veja só, quando nós falamos do pequeno empresário, aquele que desconta a sua duplicata mês a mês, isso é um golpe muito pesado à capacidade de fluxo de caixa das empresas. O Brasil tem um dos grandes problemas do Brasil é a disponibilidade do crédito. Por quê? Quem concorre com o setor privado hoje na busca pelo crédito? É o poder público. Sim. Ele é o maior aspirador de pó buscando recursos no mercado, porque ele quer arrolar sua dívida. Ele é muito grande, ele é muito denso em buscar recursos. E quando ele cria ainda um projeto de expansão fiscal, que é declarado um projeto de expansão fiscal, o nosso presidente da República deixa claro que não pretende economizar. Então ele usa a máquina, é uma falta de coerência, inclusive, de quem está lá. É a primeira vez que eu vejo alguém abertamente declarar que não tem competência para cuidar das contas públicas e que não vai cortar, porque nós não estamos falando em diminuir benefícios ao cidadão. Eu acho que isso é muito importante para todos que escutam. Nós estamos falando em menos governo, em menos estrutura política. E nós estamos falando em mais retorno ao cidadão. E este governo não faz movimento nenhum de equalizar suas contas públicas quando principalmente nós falamos de gastança política. Aí alguns podem falar assim, mas não dá para colocar aqui o gasto do avião ou o gasto das viagens. Sim, nós temos que colocar que tudo influencia. Todo o arcabouço da atividade meio da política está influenciando. O IOF é uma facada, não só na disponibilidade, mas também na taxa de juros. Porque uma coisa é ter o crédito mesmo que caro. Uhum. Muitas vezes, mesmo pagando uma taxa de juro alta, nós não temos o crédito. Agora, está impraticável a taxa de juros do jeito que está. E quando você coloca ela na cadeia produtiva, já funciona assim. Uma indústria, às vezes, vai comprar um insumo na entrada da sua cadeia, mas o fabricante do insumo já está alavancado no mercado, ele já paga juro. Muitas vezes o preço do produto dele tem lá 10, 15% do ciclo financeiro dentro da empresa. Aí quando entra na minha empresa, ela já está pagando uma taxa. Daí eu também pago uma taxa, ou eu tenho um impacto do sistema financeiro dentro da minha produção.
Nós temos muitas vezes um produto que, quando chega ao consumidor, bens de uso de consumo, passou por 4, 5 processos. Então você tem ali um colapso, ou um ataque muito grande do custo financeiro. E o custo financeiro ao patamar que está no Brasil, ele não compromete só as empresas que precisam buscar a atualização tecnológica para melhorar sua performance de produtividade. Ataca também o preço final, nossa competitividade. Presidente, a reação do governo foi previsível. Foi a justiça, obviamente, para tentar reverter essa decisão do Congresso. O senhor entende que ainda existe espaço nesse governo para dialogar sobre equilíbrio fiscal sem aumentar impostos? Acho que assim, a sociedade deu crédito a esse governo para discutir a equalização dos gastos públicos. Tá. Como eu citei há pouco, desde o primeiro momento. Sem O dúvida. próprio Congresso, que não era Congresso, era um Congresso de centro-direita. Então deu todo o crédito a um governo que começava para começar a pensar num governo que começava com o pé direito. Mas esse governo não quer conversar. Então eu escuto muitas vezes quando eu vou à CNI, a Brasília, algumas pessoas falam assim, nós temos que sentar com as pessoas para poder transformar. Ok, as pessoas estão sentando, já só o governo que não senta. Ele não quer fazer sua parte. Então todos nós estamos fazendo a nossa parte. O setor produtivo está fazendo a sua parte. Agora o governo não quer fazer a parte dele. Inclusive cria um mal-estar social. Eu nunca vi um governo fazer de forma intencional essa ruptura com narrativas, do nós contra eles, trazendo que quem não quer pagar o imposto é o rico. Nós temos que entender que todo tributo carregado no setor produtivo chega na gôndola. Quem vai pagar é o consumidor. E parece-me que ele confunde mais ainda quando ele traz uma reavaliação, Gelson, de carga tributária total. Então, o Brasil, 34% de carga tributária total. Isso daqui é um trabalho muito grande que tem para redução de carga tributária total. E outra coisa é justiça tributária. Justiça tributária é pegar quem está pagando muito e trazer a patamares adequados. Quem está em patamar adequado não é levar ele a patamares ruins para equalizar quem está no ruim. É levar todo mundo para o ruim, não é assim. Nós temos que trazer todo mundo para o razoável. O nosso markup, o nosso concorrente, não é nem o Paraguai, que está com carga tributária total menos de 20%. É o México, é a Índia, são os emergentes, que a maioria estão em torno de 20% de carga tributária total. E quem pega a diferença de 20 para 34 vai entender que o governo novamente trabalha como um aspirador de pó e fala o seguinte, esses 14% do nosso PIB total, que passa de 10 trilhões, não vai estar na mão da sociedade, que poderia investir em capital intensivo, que poderia investir em produtividade, poderia investir em abertura de novos mercados. Está na mão do governo, que acredita que ele que gera riqueza. O governo não gera riqueza, Gelson. O governo, na verdade, ele toma parte da riqueza. O que é uma economia de um país, Gelson? É a somatória dos CNPJs e dos CPFs. Se esses dois estiverem ok, a economia está ok. Agora, mais interessante é perceber que o país ou os países é a somatória dos seus ativos tecnológicos e da sua capacidade de mão de obra. Se nós chegamos no teto da nossa capacidade de mão de obra, que nós estamos em pleno emprego, né, que eu discordo, nós não estamos em pleno emprego, nós temos um programa social que tira parte da mão de obra de pessoas em idade economicamente ativa de forma equivocada do mercado de trabalho. Como que nós vamos crescer o nosso PIB? O governo não cresce PIB. Quem cresce PIB é quem trabalha, quem tira nota, quem paga tributo. Como que nós vamos crescer se nós não conseguimos aumentar nossos ativos tecnológicos? Nós temos uma dificuldade de competitividade, porque o teto no mercado mundial, os Estados Unidos está explicando. Coloco mais 10%, eu equilibro essa vantagem competitiva. Coloco 30%, eu tiro vantagem competitiva. Lá fora, o mercado é tete a tete. Como é que nós fazemos se nós não temos mais mão de obra e não temos nem capital intensivo e nem capital a uma taxa de juros adequada para investir em tecnologia intensiva? Então, nós estamos dizendo que o Brasil não pode crescer, que inclusive é uma das teses que nós falamos. O Brasil está fadado a não poder crescer. Nós não temos mais disponibilidade de mão de obra e não temos capital intensivo para investir em tecnologia. E uma carga tributária que arrebenta com a nossa competitividade. Então, nós temos que entender, o governo tem que entender que a economia não é o governo. A economia é os ativos tecnológicos, são as empresas, são o CNPJ. Nós precisamos crescer. Presidente, para arredondar esse assunto, o Congresso manterá a posição, na sua opinião? O Congresso do IOF manterá, mas eu acredito que vão recorrer ao Supremo e o Supremo provavelmente
tendencia a derrubar o decreto do Congresso. Está escrito nas estrelas, presidente? Parece-me que é uma máxima já, ultimamente, a existência do Congresso e do Supremo, as prerrogativas de um e de outro, provavelmente vai haver esse encaminhamento. Ok. Presidente, vamos olhar para as nossas coisas e os seus inúmeros desafios. O senhor citou ainda há pouco os Estados Unidos. O senhor foi a uma missão nos Estados Unidos. Como é que foi esse encontro com as lideranças americanas? Vou começar lhe perguntando qual o olhar do setor produtivo da indústria americana para a gente. Bom, primeiro que o mundo passa por uma turbulência muito grande e os Estados Unidos gerou parte dessa turbulência. O objetivo claro dos Estados Unidos é, dentro dos seus 12% do PIB total deles, que eles importam, eles querem importar menos e eles querem que parte desses 12% do PIB deles voltem a produzir dentro dos Estados Unidos. Então, necessariamente, eles não estão preocupados com a indústria brasileira ou com a indústria mundial. Eles querem dar uma linha de corte e 12% do PIB total deles, Gelson, é muita coisa. Então, eles têm um PIB de 30 trilhões, 12% é 3,6 trilhão de dólares e isso significa um mercado gigante. O que o Brasil participa desses 3,6 trilhões? Participa com 40 bilhões, não participa com nada. Nós participamos com 1,1% de toda a importação norte-americana. O que eles querem é forçar que as empresas não tenham mais condições de importar para os Estados Unidos e que condicionem para montar suas fábricas lá. Esse é o grande projeto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está falando o seguinte: a indústria é o bem mais precioso que um país pode ter. Coisas que no nosso país parece-me que não é percebido. Mas não é só os Estados Unidos. A China, comunista, virou o maior player da economia de mercado do mundo. Também falou, para nós, a indústria é o que mais importa. A comunidade europeia, o Japão já numa certa fase de decreção, de estar desacelerando nessa competitividade direta. O que nós percebemos quando nós vamos lá? Eles não querem falar com o Brasil, Gelson. Por quê? Porque o Brasil tem o cachorro, o rabo do cachorro, nós estamos para trás do rabo do cachorro. Nós não somos nada nessa competitividade total de 3,6 trilhões. A China é o grande problema deles. Eles querem equalizar o problema com a China. Depois que resolver o problema com a China, aí eles vão olhar o mundo, tanto que eles pegaram o Brasil e colocaram uma taxa mínima. Existe sim um movimento lá dentro por causa do etanol do Brasil, mas nem eles têm força para colocar o Brasil como alvo no primeiro momento. Nós somos um dos poucos países, Gelson, que tem uma distorção na balança comercial com os Estados Unidos. Se eu não me engano, são 4 países no mundo que têm balança comercial deficitária com os Estados Unidos. E nós também, com a China, somos um dos poucos países que temos balança superavitária com a China. Engraçado isso, porque nós temos o nosso produto da matriz agro muito forte e o mercado asiático é o nosso grande consumidor. Do outro lado, nós temos pouco valor agregado na nossa indústria de transformação, que nós não conseguimos nem almejar mercados de alto valor agregado como nos Estados Unidos. Essa é uma característica boa, mas perigosa. Não quer dizer que a gente deva deixar de olhar o mercado asiático como um mercado que nos interessa buscando do agronegócio uma grande alavancagem, que o Paraná é reflexo disso. Agora, do outro lado, significa que nós, em tecnologia intensiva, nós estamos muito atrás. Nós não estamos conseguindo nem perceber alguns mercados de alto valor agregado. Isso nos preocupa muito. Nós percebemos que agora, após essa equalização, ou melhor, estabilização desse movimento que o Trump fez, nós vamos ter mais possibilidade de perceber o que realmente haverá de mudanças nessa cadeia de investimento. Por um motivo, Gelson. Quem montou uma fábrica na Ásia, essa fábrica tem um tempo para se pagar. Ela tem um tempo de amortização do CAPEX, que a gente chama. Se você é forçado a voltar a tua fábrica para os Estados Unidos, você tem que fazer um novo investimento. Então você tem uma nova conta de amortização. Só que nós percebemos, inclusive quando nós estávamos lá, era um evento do governo dos Estados Unidos trazendo todos os players do mundo. Todos os temas, mas principalmente o interesse deles era fazer a troca, mas uma troca muito clara. Nós queremos nesse momento que vocês mais venham do que a gente vá. Muito clara. Nós percebemos que eles também estão com dificuldades de perceber a estabilidade da forma que o Trump colocou as taxas. Hoje é 30,
amanhã é 60. Foi no meu Twitter e reclamou, amanhã é 130. Amanhã veio e me beijou a mão, é 80. 80. Então, assim, o mercado mundial está falando, não tem como nós termos previsibilidade de investimento no mercado norte-americano. Porque daqui a pouco esse cara tira a sobretaxa e o investimento de tirar uma indústria que precisa se amortizar para voltar para os Estados Unidos não se paga. E aí, como é que a gente se comporta nesse momento, presidente? Qual que é a estratégia? Qual é a lição a ser feita aqui? Sentar no meio-fio. Meu Deus, e esperar? Mas não é o Brasil, é o mundo que está fazendo Tá. isso. Então tem um efeito colateral ruim que o governo Trump causou. O mercado mundial, o investimento do mercado mundial está um pouco receoso e falou, espera um pouquinho. Eu escutei lá de alguns que era preferível, inclusive, esperar o Trump sair. Sair? Sair do governo. São 4 anos. Pois é, mas é que quando você coloca uma fábrica, ela não se paga em 4 anos. Perfeito. A partir desse raciocínio. E o que eles querem, de fato, são as cadeias de valor. Eles estão falando muito em wafer, em semicondutores, em energia solar. Eles têm uma linha, minerais raros, eles têm terras raras, eles têm uma linha muito grande de interesse primário. A secundária de cadeias de pouco valor, se vier, ok. Um exemplo é a indústria siderúrgica brasileira e a indústria de alumínio. O Gerdau já está com fábrica lá dentro. Encontrei com o Gerdau em Brasília e ele falou, Edson, para mim a sobretaxa agora é boa. Porque como eu estou lá com as fábricas lá dentro, quanto mais sobretaxa, mais eu tenho retorno do meu investimento lá. Como é que faz para levar a indústria paranaense para dentro dos Estados Unidos, presidente? Isso é preocupante, porque uma coisa é tirar a indústria daqui e levar para lá. Ah, entendi. Nós não queremos. Esse movimento que a gente precisa evitar, né? Nós não queremos. Correto. Vários players chegam na federação e querem aproximar o Paraguai do Paraná. Eu falo, para quê? Para fazer joint ventures? Ok. Para fazer M&As? Ok. Troca de tecnologia, abertura de novos mercados? Ok. Para levar fábricas daqui para lá, não vai haver reunião. É a mesma coisa de nós ir para os Estados Unidos que levar fábricas para lá. O nosso objetivo é outro. Correto. Nosso objetivo é abrir mercados e não perder Parque Fabril. O propósito da Federação das Indústrias é deixar o Paraná o melhor lugar para se ter uma indústria no Brasil. É claro que nós sabemos que existe falta de percepção do que é o Estado competitivo, porque nós temos que nos comparar ao Brasil. Né? Mas as nossas indústrias... Nosso parâmetro de comparação é no ruim. Brasil. Agora, nós temos no Paraná várias empresas de classe mundial, que já estão no jogo mundial. Presidente, como é que a gente tem avançado nesse capítulo e a gente sabe do empenho do seu time? O senhor trabalha muito focado nisso, em reposicionar a indústria paranaense, atualização tecnológica, qualificação de mão de obra, porque enquanto o mundo espera com a respiração presa o advento Trump passar, a gente precisa fazer as lições de casa, né? Olha só, então nós temos um projeto de internacionalização muito robusto. Nós contratamos o Marcos Troillo, que é um ex-componente da bancada Paulo Guedes no governo Bolsonaro, e ele também foi ex-presidente do Banco dos BRICS, tem uma performance mundial de entendimento de mercados fantástico, e nós temos 3 pilares. Um exemplo, o governo do estado ele faz um movimento muito grande em trazer novas indústrias para cá, de cadeias de valor. Exemplo que aconteceu em Londrina, Tata. Tá. Muitas vezes é privilégio do governo, outras vezes é um processo natural das empresas virem. Mas o governo tem sim um pacote importante de atendimento de balcão e de receptividade para tentar fazer com que essas empresas venham. Esse é uma parte do processo. E principalmente quando elas são de cadeias de valor, já, que não concorrem com as indústrias que já estão aqui. A maioria das que estão vindo são de cadeias de valor mesmo. Do outro lado, nós precisamos, coisa que talvez o governo não está na primeira pauta, mas para nós é a primeira pauta, é abrir mercados para as indústrias que estão aqui. Nós precisamos buscar interface com novos mercados, treinar o nosso empresário, e isso nós fazemos, mesa de rodadas de negócio, nós preparamos empresas... Perdão, presidente, novos mercados dentro do Brasil ou fora dele? Fora do Brasil. Ok, perfeito. Fora do Brasil. Perfeito. Fora do Brasil. E temos um terceiro capítulo, que é buscar aproximar empresas de fora com as de dentro. Ah, vocês querem que as empresas de fora comprem as de dentro? Não. Nós queremos ser sócios. Transferência de tecnologia, abertura de novos mercados. Nós fomos à França no segundo semestre do ano passado. Na Federação das Indústrias deles, eles queriam buscar empresas paranaenses para buscar o mercado africano, porque eles têm um bloqueio. Então, eles precisavam ter aqui um alicerce
trocas de tecnologia, eles já entendem o mercado de lá para poder acessar outros mercados. Então são 3 grandes capítulos. Para nós isso é importantíssimo. Mercado internacional, abertura de novos mercados, valor agregado. Lembrando que indústria é quem faz balança comercial positiva, traz dinheiro de fora. E isso o mundo já entendeu e não abre mão. Do outro lado, nós temos que entender a nossa competitividade local, comparado ao Brasil. Isso é importantíssimo. Quando você pega uma indústria de transformação, você tem que começar desde a ponta, perceber o que influencia diretamente. Um dos pontos que mais influencia, não só na indústria paranaense, mas na indústria mundial, é a energia. Então, a nossa energia ela tem que ser disponível, renovável de preferência, mas de qualidade e com custo acessível. Não adianta nós termos uma energia renovável, mas temos uma falha de distribuição e transmissão, que hoje a maioria do Paraná está com um problema grave no atendimento de qualidade, a fundamentos de rede. Muitas vezes nós temos a geração de energia sustentável, mas não temos a subestação nem a linha de transmissão. E isso traz para a gente um outro segundo problema. Se você quiser automatizar sua empresa para resolver parte do problema da empregabilidade, ganhar escala e ganhar produtividade, para não levar alta de preço para a gôndola, que é a inflação, você precisa de energia de qualidade. As empresas hoje que estão se automatizando, elas estão com problemas de afundamento de rede, elas desarmam toda uma linha de produção e muitas vezes levam 2 ou 3 horas para resolver o problema. O que é afundamento de rede? Perdoe a minha ignorância, presidente. A queda de energia. Falta de energia. Que para o processo. Muitas vezes não é nem a falta, é a oscilação. Perfeito. Então é a qualidade, vamos colocar de qualidade. Não é só a disponibilidade ou a queda, a falta de energia, mas também a qualidade, a equalização. E com quem a gente constrói essa solução, presidente? Tem que ser com a companhia, com o Estado e com a agência reguladora. Nós questionamos, inclusive, os parâmetros de qualidade que são muito antigos e não são condizentes com a tecnologia que nós queremos que a indústria paranaense tenha. Somado com isso, nós temos um outro problema, que é o preço da energia brasileira. Então, se você pegar todos os penduricalhos e novamente agora se fazendo política rasa, dizendo que os pobres vão ter o benefício devido aos ricos que vão pagar. Isso é uma bobagem. Então, nós estamos piorando, porque vai aumentar o valor do produto. Você joga essa conta no setor produtivo que vai ter que repassar. Vai ter que repassar. Não é nem no setor produtivo, você joga essa conta no sistema produtivo, na máquina de produção, no componente que gera a matriz de custo. Vai chegar na gôndola. Ele ganhou 10 centavos, ele perdeu 20 com a inflação. Então, isso não é razoável. Eu escutei um economista nos Estados Unidos, nesta viagem tive a satisfação de jantar com 3 grandes economistas. Um foi do Banco Central Brasileiro, em décadas passadas, e ele falou assim, uma loucura, Edson. Você não contrata um palpiteiro para fazer um projeto de engenharia, nem um palpiteiro devido à opinião pública para fazer uma cirurgia básica. Quem que vai dar o seu corpo para fazer uma cirurgia com um palpiteiro? Agora, na economia, Deus o livre. Só temos palpiteiro. Então, o Brasil hoje está na mão de pessoas que nem economistas são. Isso é grave. Isso é grave. Então, não entender de economia básica gera um problema. Equipara a economia com o futebol. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo virou economista. Isso é grave. Nós corremos um risco grave de ter alguém que não entende nada de economia no comando de um país. Não é o caso atualmente? É o caso. É o caso. Não tenho dúvida. Quando nós trazemos a polarização e narrativas da pior espécie para a massa, dizendo que o problema é do rico e não é do pobre, com uma carga tributária total e olhando a nossa concorrência mundial se perder ao longo do tempo, tem algo grave. Quando nós falamos da Nova Indústria Brasil, elas são 6 grandes eixos. Nenhuma delas trata de fato de ambiente. Adianta estar falando que nós estamos falando de semicondutores e numa escala de ambiente tributário desesperador. Eles cresceram 37 vezes durante um governo já tributos. Então não adianta. O que é ambiente? O que é política industrial? É você ter energia, é você ter infraestrutura adequada, é você ter mão de obra vezes produtividade, equipamentos tecnológicos adequados e carga tributária total. Presidente, a propósito de mão de obra, a FIEP corre o Estado, ausculta o setor, os fóruns regionais têm dado uma grande contribuição nesse processo de ouvir a demanda lá onde ela existe.
e em todas as regiões do estado aparece a questão da empregabilidade, correto? Como é que o senhor está lidando com isso, seu time está lidando com isso? São grandes fatores que, no fundo, estão na mesma cesta, mas a tecnologia faz parte da empregabilidade. Eu gostei, aliás, fiquei muito preocupado com a sua citação de alguns minutos atrás de que o pleno emprego não é uma realidade. Não é uma realidade, é porque quando você tem um projeto social como Bolsa Família, todos nós sabemos que nós precisamos ajudar aqueles que estão em situação menos favorável. Nós não somos contra os programas sociais. Nós somos obrigados. Sim. E isso não é uma questão ideológica, é uma questão humana. Sem dúvida. O cidadão, o brasileiro, indiferente do time de futebol dele, nós somos solidários, nós temos que ser solidários. Isso não é um benefício da direita ou da esquerda. Ah, só o da esquerda é solidário. Não, nós, cidadãos brasileiros, somos solidários. Nós temos que ajudar aqueles que menos têm possibilidades no momento de dificuldade. Mas veja só, esse momento de dificuldade tem que ser transitório. Nós temos que tirar essa pessoa do momento que vive para um momento melhor. Não pode ser permanente, né? Ok, mas e qual que é a solução? Nós darmos qualificação, acesso ao emprego. Dizer que essa pessoa vai sair desta situação jogando no tigrinho, não vai resolver. Dizer que essa pessoa vai sair da situação jogando na Mega Sena, também não vai resolver. Também é uma falácia dizer que o dinheiro dos programas sociais estão irrigando as economias locais, regionais. Enfim. Mas é tão falácia que é uma conta simples de você fazer. Quem ganha R$1.000 no Bolsa Família, é 600 mais os penduricalhos, R$1.000. Uhum. Primeiro movimento que ele está fazendo pressão fiscal. O governo tem que tirar de você que trabalha para dar para ele que não trabalha. Então, pressão fiscal gera aumento de tributo. Está aí a prova. Então, gera mais inflação. Se essa pessoa estiver trabalhando, ela está gerando tributos e encargos. Ela está gerando. E ela não está ganhando 1.000, ela está ganhando 2.000. Mas ela está gerando, fora os 2.000, mais 700 de, no mínimo, encargos tributários. Ela está gerando destensionamento fiscal. Ela não está gerando pressão fiscal, ela está gerando mais encargos e mais tributos. Não é novos tributos. O emprego gera tributos. Está gerando mais encargos e mais tributos. É uma comparação básica. Do outro lado é o seguinte, o país precisa crescer, precisa de mais pessoas trabalhando. Precisa vender mais. Vamos dizer que o Gelson tem uma empresa que vende 100 e usa 100 pessoas na mão de obra para transformar dentro da sua empresa. Aí ele faz um movimento de aumento de produtividade. Troca máquinas velhas por máquinas novas. Estas 100 pessoas podem dobrar a sua produção. Em vez de vender 100, vai vender 200, Gelson. Só que daí o Gelson descobriu que não tem mercado para 200. Aí ele fala o seguinte, então mantenho 100, eu mando embora 50. Não é isso que nós queremos no país. Nós queremos manter 100 e buscar novos mercados. Sem dúvida. Para buscar novos mercados, você tem que ser eficiente. Competitivo. Competitivo. O mercado interno é limitado. Talvez sim, se nós tivéssemos competitividade, nós estaríamos olhando mercados de fora. Uma regra básica da economia é manter pleno emprego. Nós precisamos manter pleno emprego. Agora, quando você pega dos 30 milhões, 29 milhões de pessoas que estão em idade economicamente ativa dentro do Bolsa Família, é um número muito expressivo, porque nós temos 130 milhões que estão trabalhando dos 215. Desses 130, se você pega 26, dá 20% da massa total, que está fora da matemática, porque em algum momento não está querendo. Ou, mas eu não estou podendo porque não tem emprego. Não, mas se nós estamos com um pleno emprego. Mas é que eu não gosto dos que estão aí. Eu quero outros. Se não for do meu jeito, eu não quero. Não funciona assim. Então, ninguém, nem você, Gelson, nem eu, ninguém tem esse privilégio de falar, só vou trabalhar se for da minha casa, sentadinho aqui, do jeitinho lá. E aí, outra falácia. Falar assim, mas é que paga um pouco. Senhores, daí é componente de preço. Se o mercado paga um teto, nós temos que ter competitividade para cada vez mais que ganhe produtividade. Lá nos Estados Unidos, nós somos o MIT. Fizemos um convênio com o MIT, principalmente buscando uma linha de soluções de tecnologia para produtividade. Eles respiram produtividade, Gelson. Aí uma professora que nos atendeu lá foi componente do governo que ajudou a criar uma política industrial. Como que funciona a cabeça deles? O Gelson ganhou produtividade. Em vez de querer aumentar para 200 o seu mercado, ele quer aumentar para 150
e ele quer dar ganho salarial para essa massa salarial que ele tem, indiferente do ganho real, do que tem lá da inflação. Ele fala assim, ó, eu ganhei produtividade, ganhei 100% de produtividade. 20% eu vou dar para minha mão de obra que trabalha aqui. Ganha 10% de desconto no tributo federal. Sensacional. Se você usar energia verde. Isso muda a equação, presidente. Mas é que aqui no Brasil é diferente. Se você cresce, você tem que sair do simples, você leva um cascudo. Então aqui foi feito de forma equivocada e o próprio empresariado se confunde nisso. O simples era para ser simples pela complexidade tributária. Porque o simples é muito mais dinâmico, ele é muito mais leve, ele consegue trabalhar muito mais rápido. Os grandes têm um peso muito grande. A lógica é que você fosse crescendo, você fosse ganhando um pirulito para você querer crescer. Se você contratar mais, eu te dou mais um pirulito. Se você ampliar sua empresa, eu te dou 2 pirulitos. Aqui não. Aqui se você crescer, você corre o risco de sair do simples, você tem que abrir uma segunda, uma terceira empresa, você leva um beliscão. Ou seja, é o absurdo de desestimular o crescimento. É o Brasil. É o Brasil. E lá, se você ampliar sua empresa, você ganha desconto tributário. Se você passar ganho real para o seu colaborador, você ganha. Se você usar energia verde, você ganha desconto tributário. Até um teto de 70%. Uhum. Então, os Estados Unidos entendeu que a grande fortaleza da economia norte-americana são as empresas norte-americanas. É a classe média, é o poder de compra, é o poder de importação. É isso que importa para os Estados Unidos. Aqui é o contrário. Então, quando você força de forma equivocada, você tem uma quantidade de pessoas em idade econômica ativa no Bolsa Família, você faz uma distorção. Nós estamos com um projeto de combater fraudes. Nós não estamos falando nem do benefício. O benefício nós temos que achar a porta de saída para o emprego. Uhum. A fraude não tem porta de saída. Fraude é fraude. E temos indicativos de chegar a quase 40% de fraude. Então, fraude é fraude. Fraude corta, não se negocia. Vai ter disponibilidade de mão de obra. Ah, mas não tem emprego? Tem emprego. No Paraná, eu não tenho dúvida que não tem emprego, que tem emprego. Então, nós estamos aí com uma taxa de ocupação de 3%, 3 e pouquinho. O Paraná pode, com certeza, melhorar sua capacidade de empregabilidade. Mas não é só isso, Gelson. Nós temos que olhar a nossa atualização tecnológica. Eu não estou nem falando de inovação. Por exemplo, apoio à produtividade e inovação? Nós temos que ter o empresário podendo, e aí é também a capacitação da porteira para dentro do empresário, para ele perceber as novas tecnologias que vão melhorar a capacidade de produção dele com a mesma quantidade de mão de obra que ele tem. O senhor está batendo nessa tecla desde o primeiro dia, né? É base primordial da economia. Já, se nós não tivermos isso, a pressão salarial vira inflação na gôndola. Significa que, pela disponibilidade de mão de obra, um vai querer tomar do outro a mão de obra, pagando mais, mas isso não significa que nós estamos produzindo mais. Nós estamos produzindo a mesma coisa com a mesma quantidade de pessoas. Só que essa pressão salarial é um equívoco a população achar que está saindo do lucro do empresário. Não é. Isso vai ir para a gôndola, vai gerar inflação. Ele ganhou R$100 de aumento de salário e ele perdeu 200 no processo inflacionário na sua subsistência. Então é horrível isso. Nós precisamos ter produtividade em escala, principalmente, para poder levar para a gôndola deflação. E aí você consegue ter distribuição de ganho real por produtividade. O Brasil está sendo conduzido há 20 anos de falar em ganho salarial pelo aumento do PIB. O aumento do PIB não significa produtividade. Nós temos que dar ganho salarial vinculado à produtividade, que aí nós vamos poder vender mais, gerar mais riqueza, distribuir ganho real. Aí sim nós temos uma classe média que cresce ao longo do tempo. Isso é básico. E existe um entendimento equivocado que o Brasil, mesmo mantendo em crise fiscal, em crise de aumento de dívida pública, nós estamos mantendo um PIB positivo devido à arrecadação, expansão fiscal. Nós estamos gastando mais. E quando chega no final do dia, o que ele ganhou de um lado, ele perdeu do outro por causa da inflação. Não funciona, não irá funcionar. É por isso que os palpiteiros fazem um mal danado para a saúde dos negócios. Presidente, de novo, a base tecnológica. O senhor e seu time vem trabalhando muito nesse processo de atualização das plantas, né? O que é que avançou hoje em relação à indústria paranaense dessa atualização? Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos lá no início do seu trabalho. O senhor falava de plantas industriais que ainda estavam
nos anos 1950, A 1900 média de 20 anos de defasagem tecnológica, o que, obviamente, tem implicação direta na produtividade. automaticamente. Como é que isso está sendo Isso equacionado pela Isso FIEP? influencia em consumo de energia, gasto direto, e também na necessidade de mais pessoas para a produção. Bom, estamos com um projeto que se chama Jornada da Produtividade. Ela começa trazendo um ganho direto e imediato para o empresário, para ele, inclusive, perceber que é um caminho correto que ele está tomando. Que nós fazemos o primeiro bloco de uma avaliação de eficiência energética, porque muitas vezes, dentro da indústria, o empresário tem dificuldade de perceber se a demanda que ele contratou é correta, se as máquinas que ele tem, se trocar algum motor ou perda de calor, ele pode ter um ganho de conta de energia, e é incrível. Muitas vezes, trocando alguns motores, Gelson, ele se paga todo investimento em menos de um ano. Que loucura. A energia é muito cara. A energia é muito cara. Então, um pacote de eficiência energética e o segundo pacote em Lean Factory, que é, vamos entrar na tua linha de produção? Não vamos nem falar em trocar máquina agora. Vamos ver como é que está o teu layout. Vamos trazer engenharia técnica para perceber como é que está o teu fluxo de insumos, a entrada do teu produto, a saída do teu produto, o teu controle de fluxo de caixa de estoque, e nós damos um impacto. A média, o ano passado atendemos 500 empresas e esse ano nós já estamos atendendo 680, todas de forma gratuita. Elas ganharam o ano passado 54% de produtividade e este ano estão passando de 60%. O presidente tem resistência Não. nesse processo? Não, né? Não. Zero resistência. Zero. O empresário que vê se apaixona, gosta. E ele vai escalando. Chega um momento que ele percebe que ele organizou a casa. Talvez ele estava confuso que precisava contratar mais pessoas e descobriu que não precisa mais nem contratar. Então ele já está conseguindo equalizar. Vem o segundo pacote, que é perceber se ele não precisa trocar algumas máquinas. Aí ele tem que buscar conhecimento. E aí é um pacote que nós queremos o ano que vem fazer a feira de inovação e tecnologia, buscando a produtividade no Paraná, trazendo por setor os integradores, inclusive, de tecnologias, e sempre tentando distinguir. Nós não somos contra a inovação. Nós estamos falando de tecnologias validadas, que tem pós-venda, que tem manutenção. Não estamos falando de startup, nós estamos falando de buscar no balcão da padaria aquilo que o nosso concorrente já está usando, que não concorre com novas tecnologias, com novas margens de produtividade. O que nós entendemos é que, na prática, o que vale muito é o perfil de consumo. Se o consumidor quer comprar carro híbrido, pode ter uma onda de mudança do perfil de consumo? Pode, mas daqui tem que ter muita grana, P&D, mudança de hábito de consumo. Nós, Paraná, nós precisamos, no mínimo, chegar a equalizar como os nossos concorrentes estão. Nós temos que chegar no mesmo nível de tecnologia existente. Tá. E as empresas que têm oxigênio, fôlego, para falar em P&D, para gerar novas frentes de consumo, novas tendências, show de bola. Agora, não é a realidade de 99% das indústrias. Nós queremos trazer todo mundo para um patamar equalizado, mínimo de competitividade. Presidente, para a gente fechar, eu costumo dizer que tem a impressão digital da FIEP na construção do programa de concessão de rodovias no estado do Paraná. Nós já temos 4 lotes rodando, né? 4 lotes. 1 e 2, teve um movimento importante da FIEP para corrigir uma distorção de, precisa dar mínimo de estrutura para o trecho que você vai assumir antes de começar a cobrar o pedágio. Sim. Na semana passada teve o início da cobrança do pedágio no lote 3. Qual é a sua leitura para o andamento do processo até aqui, com 4 lotes rodando e outros 2 a caminho? Primeiro, a nossa premissa máxima, inclusive que gerou o lançamento do Observatório do Pedágio. Pedágio bom é aquele que entrega o que prometeu. Isso é fundamental. O combinado. O combinado. Outra clareza que nós temos, e aqui sem agredir nenhuma das partes, é a empresa que ganhou, ela não precisa, de maneira nenhuma, prometer o que não deve. Só cumprir o que foi assinado. Perfeito. Então, eu me preocupo muito quando começam a fazer muito floreio em cima da presença da concessionária. Eu acho que a concessionária tem que cumprir o que está assinado. Tá. E isso nos preocupa porque o complexo dos contratos, a maioria tem mais de 2.000 páginas cada lote. O cidadão, a liderança, a imprensa, para acessar esses contratos, lê onde está a cláusula, como que calcula o DUF, que é o desconto do usuário frequente.
é muito difícil. Então, para nós, e no primeiro lote de concessão, nós sofremos com isso, para nós ter acesso hoje aos documentos é fundamental. Ter acesso às obras, então nós georreferenciamos todas as obras. É fundamental. A tese de que, vamos antecipar essa obra em detrimento daquela, é perigoso. Quem está em torno dessa não vai gostar. Mas quem está em torno dessa pode se achar muito esperto e antecipar. Isso daqui tem que ter uma cautela, já. Ou seja, vamos seguir o cronograma. Vamos seguir o cronograma? Tá. Porque daqui a pouco vai gerar aditivos. E os aditivos foram os grandes problemas da última concessão. Sem dúvida. Aditivo é vilão. Você não troca um Fusca por um Fusca. Sem dúvida. Daqui a pouco você tem um Fusca com pneu velho e um Fusca com pneu novo. Por isso a orientação, o status de vigilância, de monitoramento. Tem que ter. Tá. Outra coisa é a avaliação de preço. Então a logística é fundamental para o Paraná. Quando nós falamos que nós estamos buscando eficiência em logística também, nós sabemos que o rodoviário é muito caro. Então, 1.000 quilômetros rodoviário, quando se fala de mercado internacional, é mais ou menos $60. Agora, quando você fala de 20.000 milhas náuticas, que é Brasil-Xangai, Paranaguá-Xangai, é $37 a tonelada. É muito diferente. Então, você inviabiliza uma exportação para qualquer lugar do mundo se você tiver a 1.000 quilômetros ou a 500 quilômetros do porto. Então, quando nós insistimos em dizer que para o Paraná a tarifa de pedágio é algo a ser acompanhado, porque nós temos uma característica que há pouco nós falamos, que os nossos produtos ainda, buscando muito mercado de alimentos, têm pouco valor por peso. Isso impacta muito. Então você pega um caminhão de milho, uma carreta de milho com 30 toneladas de milho, é um valor inexpressivo. Agora, se você pegar uma carreta de chip ou de celular, o frete não pesa. Mas nós não temos no interior nenhuma fábrica de chip ou nenhuma fábrica de metal mecânico de alto valor agregado que exporta. Nós temos indústria de alimento, agroindústria. Hoje 40% da indústria paranaense é agroindústria, que é diferente da matriz de São Paulo, que é diferente da matriz de Santa Catarina, que inclusive tem a sua faixa de industrialização no litoral. Então é isso que nós temos que perceber. O pedágio no Paraná tem que ser avaliado olhando as características do Paraná. Mas em São Paulo, mas... Paraná é Paraná. E isso nos preocupa. E quando a gente pega as distorções dos lotes, se você pegar o lote 1, 2 e 3, eles ficaram 65% mais baratos do que o lote 6. Então, a tarifa de pedágio do lote 6 ficou muito alta. Então, uma coisa é cobrar que as obras aconteçam. Outra coisa é perceber que há distorções regionais. Quem que vai montar uma fábrica no oeste ou no sudoeste? Em Cascavel, Foz do com Iguaçu. Pedágio mais caro. E ainda entendendo as cadeias de valor. Nós vamos provavelmente só ter indústria vocacionada. Então nós temos que perceber essas distorções. Pedágio para nós é um dos grandes fatores de sucesso. Tributário, infraestrutura, burocracia, empregabilidade são vários fatores que interferem na escolha de uma indústria. O tributário era o primeiro. Reforma tributária vai zerar. A infraestrutura vai tomar o primeiro lugar. Então nós temos que entender que portos, aeroportos, inclusive quando nós falamos de aviação executiva. Sim. Londrina levou de Cascavel o centro administrativo dos Mufatos. Porque logisticamente vocês são mais eficientes. Não é que vocês levaram. É uma escolha da empresa. Ela fala, eu vou para lá. Como é que eu vou atender um diretor que vem de São Paulo, descer em Foz do Iguaçu, pegar um carro, andar 130 km para chegar em Cascavel? Perfeito. Não existe. Perfeito. Então, nós temos que entender que a aviação executiva é estruturante para quem quer ter empresas de classe mundial no interior do Paraná. Isso é fundamental para nós. Então, a nossa avaliação de política industrial leva em considerações alguns temas que talvez na população em geral não tenha essa percepção, mas para nós é existencial. Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Presidente, sempre muito bom ouvi-lo, tá? Obrigado pela gentileza de nos atender. E eu que agradeço o espaço, Gelson. CBN, a rádio que toca notícia.